Olha aí, pessoal, agora que o segundo turno oficialmente está encerrado, temos todos os prefeitos definidos no Brasil, com exceção daqueles que ainda estão com alguma avaliação judicial e tudo mais, mas de forma geral, o cômputo está feito das eleições deste ano. Bem, podemos considerar aqui que em matéria de capitais, PSD e MDB se saíram como os maiores partidos do Brasil, mas a coisa não é exatamente assim, pelo menos não se deve considerar nesses termos. Não pela quantidade de prefeitos que cada partido elegeu, especialmente considerando agora o segundo turno, mas especialmente levando em conta o quanto os partidos cresceram. E nesse sentido, ninguém superou o PL, né? Porque de fato o partido conseguiu eleger 4 prefeitos em capitais brasileiras, né? Perdeu algumas disputas, mas ainda assim tem o melhor resultado desde o surgimento do partido, uma coisa realmente impressionante. E, além disso, se nós formos além, considerarmos as grandes cidades, não apenas as capitais, as grandes cidades acima de 200 mil eleitores, o PL foi, sim, o partido que mais elegeu prefeitos, o que demonstra um crescimento desse partido enquanto força política no Brasil, né? Agora, realmente, a direita cresceu de forma considerável nestas eleições, sai como a grande vencedora, mas o PL é, sim, um vencedor nessa história, sem dúvidas. Vamos conversar sobre essa situação de forma geral, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, né, sim, o MDB e o PSD são os partidos que mais elegeram prefeitos em capitais no Brasil. A gente tem aqui a consolidação, primeiro e segundo turno, tá? Teve capital que foi decidida no primeiro turno, então já entra aqui nesse gráfico junto com as que foram decididas hoje, dia 27 de outubro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, né? Então você pode ver que sim, MDB e PSD são os partidos que mais elegeram prefeitos em capitais, né? 5 cada um. Só que, olha só, o PSD cresceu, é um partido que tem crescido muito a nível local, essa é a verdade. Conseguiu eleger 3 prefeitos a mais do que em 2020 e vem numa crescente ano após ano, eleição após eleição, melhor dizendo. Agora o MDB, que aparece em primeiro lugar aqui, que eu acredito que seja quando há empate o critério alfabético, né? Então M vem antes do P, então, inclusive na hora de escrever palavras, né? Mas enfim, você pode ver aqui que o MDB mantém os mesmos 5 prefeitos de 2020 em capitais. Então é um partido que não cresceu nesse sentido e que não voltou ao patamar maior dele, que foi lá em 2008, quando teve 6 prefeitos de capitais. Então, é um partido que não cresceu de forma geral. Aliás, considerando a totalidade dos prefeitos, o MDB está muito menor do que em tempos passados, quando conseguiu superar a marca de 1.000 prefeitos, né? Agora o PSD cresceu, sim. Agora, empatados aqui na posição seguinte estão o União Brasil e o PL. União Brasil manteve os 4 prefeitos que foram eleitos lá em 2020, né? Não necessariamente os mesmos 4 prefeitos, a mesma quantidade, né? Agora, o PL disparou, porque esses 4 prefeitos bolsonaristas, vamos colocar assim, né? O pessoal do partido do Bolsonaro, representam um aumento total em relação a qualquer outro ano de disputa do partido, quando ele não conseguiu eleger nenhum prefeito em capitais brasileiras. É a primeira vez que isso acontece, já com 4 prefeitos de uma vez. Um resultado, sem dúvidas, impressionante, né? E demonstra a força do PL em locais-chave, em municípios-chave, importantes para a política como um todo. São municípios grandes, relevantes, que acabam, né? É normal acontecer isso lançando candidatos para o governo do estado, por exemplo. É muito comum que o prefeito da capital
tente alçar esse tipo de voo, até porque ele não se prejudica muito, né? Uma vez que a eleição para governador é daqui a 2 anos, no meio do mandato, dá para disputar sem sair, sem ter que abandonar a prefeitura. Em caso de derrota, o cara volta ali, tenta a reeleição. Enfim, é uma coisa muito favorável. E o PL, com certeza, para 2026, vai lançar umas boas candidaturas para governo estadual, né? Sem considerar, é claro, uma candidatura para o governo federal, que eu acho inevitável, ainda que o Bolsonaro esteja inelegível lá, né? Agora, quem cresceu também em matéria de municípios, de capitais, o PT. O PT não tinha nenhuma capital em 2020, conseguiu uma que foi Fortaleza, uma grande vitória para o PT, sem dúvidas, né? Aliás, foram 2 embates diretos entre o PL e o PT, entre Lula e Bolsonaro, portanto, né? Fortaleza e Cuiabá, né? Então, em capitais, né? O PT ganhou em Pelotas, né? E que foi uma disputa dessa também, né? E o PL ganhou em Anápolis, mas não são capitais. Em capitais, o PT ganhou Fortaleza, que foi voto a voto, e Cuiabá também foi mais ou menos isso, voto a voto, também foi bem uma disputa bem aguerrida. Então ficou ali mais ou menos um para cada lado, só que não faz diferença. Isso aqui é mais uma coisa interessante de se ver, né? PT versus PL em um município, mas isso aqui não representa naquele município necessariamente Lula versus Bolsonaro. O importante mesmo é isso aqui, né? Considerar a quantidade de prefeitos eleitos em capitais, e o PL deu um banho no PT nesse sentido, e não só no PT, em vários outros partidos grandes que eram outrora grandes, né, de relevância passada. Veja aqui, por exemplo, que o PSDB, que tinha 4 prefeitos em capitais em 2020, não conseguiu eleger nenhum neste ano, né? Olha só o Datena, o resultado do Datena em São Paulo. É um resultado que dá pena, né? Para não perder o trocadilho. E o PSOL tinha um prefeito em capital, nem sei onde que era, né? Acho que é um cara que saiu. Enfim, eu vou fazer um outro vídeo só falando da esquerda como um todo. Mas o PSOL perdeu o único prefeito que tinha, né? E não conseguiu eleger o Guilherme Boulos em São Paulo. Termina as eleições com 0 prefeitos, portanto, né? Mas conforme eu adiantei no início deste vídeo, o PL não teve um resultado excelente apenas do ponto de vista das capitais. Nas grandes cidades, nos municípios que tinham capacidade de ter segundo turno, nem todos tiveram, mas os municípios com 200 mil eleitores, né, ou mais do que isso, o PL conseguiu 16 vitórias. Olha que coisa impressionante. Eram 2 prefeitos do PL em grandes municípios desse porte lá em 2020, saltaram para 16 agora, um aumento de 14, que é disparadamente o melhor resultado dessas eleições em matéria de grandes municípios, né? Se você considera sob esse prisma, o MDB, que cresceu em capitais, aliás, que se manteve estável em capitais aqui e tudo mais, na verdade ele diminuiu, ele encolheu, porque perdeu 5 prefeituras, né? O PSD cresceu um pouquinho, mas está longe de ter o grau de crescimento do PL. Isso aqui é uma coisa importante. Olha onde está o PT nessa história, meu amigo. O PT conseguiu eleger apenas 6 prefeitos em grandes municípios. Aumentou 2 em relação a 2020, aumentou, tinha um só lá em 2016, né? Enfim, agora compare isso com os tempos áureos do PT, 28, 18 prefeitos, realmente é uma coisa que não tem comparação. E se você coloca esse resultado do lado do PL, o PL tem 3 vezes mais prefeitos em grandes cidades do que o próprio PT, né? Que é uma coisa de fato aqui notável, né? E o PSOL, claro, sem prefeitura nenhuma no Brasil, uma vergonha completa. O PSDB conseguiu a façanha de perder 12 prefeitos nesse patamar, né, de cidades muito grandes, um vexame completo para o partido aí que já foi na estratégia das tesouras, né? Foi o partidão ali, enfim, que contrapunha o PT e tudo mais. Essa velha política está morrendo no Brasil. Até os partidos que são fortes ainda, né? O MDB, PSD, em quantidade total de prefeitos, estão perdendo a sua relevância frente ao PL, que tem crescido muito mais do que qualquer outro partido. E para mim,
indiscutivelmente é o grande vencedor das eleições municipais deste ano, embora tenha perdido aí algumas disputas de segundo turno, né? Acho que ganhou apenas 2 cidades aí que estavam sendo disputadas agora no segundo turno. Ainda assim, o partido ficou muito bem posicionado de forma geral, né? E nós temos aqui, na verdade, acho que foram mais do que 2 eleitos pelo PL. Tem aqui a lista de todos os 51 prefeitos eleitos, né, no segundo turno. E você pode ver aqui, ó, o Abílio Brunini lá de Cuiabá, né, eleito pelo partido do Bolsonaro. Emília Correia, Aracaju, Sergipe. Olha só, meu amigo, no Nordeste, candidata bolsonarista vencendo as eleições ali, não é? Uma coisa impressionante. Canoas, Anápolis, né? Municípios em que o PL levou também aí as eleições. São José do Rio Preto, lá em São Paulo, o PT só conseguiu Mauá, ali na região metropolitana de São Paulo. Perdeu Diadema, enfim, perdeu cidades muito importantes, né? Que Diadema perdeu para o cara apoiado pelo Tarcísio, inclusive, né? Tem mais gente do PL aqui, Guarulhos, né? Mais uma cidade paulista, né? Enfim, o PT, um vexame total no segundo turno, impressionante, né? Olha só, difícil até achar, né? Camaçari, o Caetano infelizmente ganhou, tava bem disputado ali, tava o André, né? Que era o adversário dele, ali tava voto a voto realmente, né? Evandro Leitão, que aqui é a maior vitória do PT em matéria, considerando grandes cidades, né? O Brasil todo, de forma geral, é a grande vitória do PT no Brasil, e foi ali por uma margem apertadíssima de votos, né? Quase que o PT ficou de fora dessa cidade aqui, né? O ministro Camilo teve que queimar todo o capital político dele nessa história. Tem o Marrone aqui lá do PT de Pelotas, que foi eleito também, e o Marcelo Oliveira de Mauá, que foi o único eleito na Grande São Paulo. Aliás, na região metropolitana de São Paulo, que são 39 municípios, o PT conseguiu a façanha de ficar de fora de quase todos. Foi por muito pouco que o PT nem fincou o pé ali em São Paulo, realmente, né? Então, um resultado pavoroso para o partido do Lula, para a esquerda de forma geral, bom para o PSD e para o MDB, sem dúvidas, mas excepcional para o PL do Bolsonaro, que desponta como a maior força local em matéria de arregimentação de votos e também de conquista de um eleitorado novo. É um partido meteórico, de fato, que cresceu muito em 2024 e vai conseguir, dessa forma, se projetar muito bem para 2026. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!